Então, hoje, 2/8/2021, nós vamos dar início à nossa aula de História, certo? Unidade 3, terceira unidade, página 2, que tem como título Os Patrimônios do Meu Lugar, ok? Aí no livro de vocês vem dizendo assim, ó, unidade 5, Os Patrimônios do Meu Lugar. Aí tem uma historinha que diz assim. Deixa eu tirar aqui só um minutinho, para ficar melhor. Agora tem uma TV na sala. Vocês em casa continuam visualizando bem? Está visualizando bem. Prof, é a mãe de Gabriel. Oi. Eu queria perguntar, os livros já chegaram para a gente poder buscar? Os livros, eles estão para chegar, segundo a coordenação, está chegando hoje, mas assim que chegarem, aí eles entram em contato para vocês poderem vir buscar. Certo, Do tá mais bom. tardar, essa semana está chegando. Viu? Aí o que Obrigada. acontece? Eu vou iniciar o livro, já que a gente consegue espelhar para tanto de casa, para quem está no presencial, vou Uhum. passar a atividade do próprio livro, do manual, porque como está para chegar essa semana, aí vão fazendo. Aí vai conseguir atualizar até a próxima aula. Certo. Certo? Tá bom, tá bom. Ok, obrigada. Então, olha só. Vamos lá. Quem está tanto aqui? Minha gente. Vai, Luiz. Luiz. Vira para frente. Aí nós temos aí, ó, os patrimônios do meu lugar, certo? E vem a nossa boa e velha historinha, né, em quadrinhos aí, que vem dizendo assim, ó, essa apresentação é de uma... quem lê para mim? Vocês conseguem visualizar bem a luz? Alguém quer ler para mim? Vou colocar, senta lá. Vou colocar Júlia para ler e a gente vai alternando, tá certo? Tá bom? Senta lá, Sofia. Senta lá, Luiz. Só, olha só. Precisa fazer silêncio. Senão, a gente não consegue ouvir. Nem aqui e nem em casa. Ok? Todo mundo vai ler. Se não ler hoje, lê na próxima aula, mas todo mundo vai ter oportunidade. Você vai, Júlia. Senta lá, Júlia. E levanta a sua máscara. Imaterial. Mesmo patrimônio imaterial. Não sei. Ninguém lembra mais. Meu Deus, todo mundo esqueceu. Olha só, o nome, ele já O sugere. quadro. É o quê? O que é um patrimônio? Um quadro. Um quadro. Mas o que significa assim esse nomezinho imaterial? É uma coisa que eu não... É que a gente pode pegar. Que a gente o quê, Pedro? Pode pegar. Olha só, quando ele fala aqui que a congada é uma importante manifestação cultural africana e diz que ela é imaterial,
cultura, os conhecimentos, a gente consegue pegar. Eu consigo pegar. Não, Eu consigo pegar a cultura de alguém assim, pegar, como a gente pega uma não, garrafa d'água, por exemplo? Não. Então, o nome já está dizendo. não. Imaterial. São culturas, nesse caso, É o que a gente não pode pegar, tia. e é o que a gente não pode pegar. A gente Uma não música, água. Isso são coisas, são culturas, são manifestações que a gente não consegue pegar. Aí vem dizendo aqui, ó, para começo de conversa. Marina e sua família visitaram um museu com diversas obras Luiz de arte e atividades culturais que apresentavam ao público detalhes e expressões culturais dos muitos povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Aí, eu acredito que, como a gente está em pandemia, né? A pandemia ainda não acabou, a gente ainda está em pandemia, a maioria de vocês ainda não conhecem o museu, é o que eu imagino, não é? A maioria ainda não conhece, mas quando tiver a oportunidade de conhecer o museu, quando tiver a oportunidade de olhar pela internet, porque tem plataformas na internet que a gente consegue visitar o museu em 3D, é como se a gente estivesse andando mesmo no espaço, lá na área do museu. Aí vem dizendo assim, na primeira questão que a gente só vai falar, mas levanta a máscara para sair. Oi? Na primeira questão, diz aí, Kétera, o que está escrito? Na primeira. Bom, a gente até já falou, né? Faz aqui. Oi? Peraí, deixa eu responder a primeira, já que ela é a segunda. Isso, Ju. Materiais são aquelas fontes. Segundo você quer, deixa vai rir mais. Vai rir mais. Então, olha só. Já tem gente para ler, você vai ler depois, tá bom? Então, olha só. A fonte material são aquelas que a gente consegue pegar, tocar, certo? Por exemplo, uma obra de arte, né, que a gente pode encontrar lá no museu, uma peça que possa ser, tipo, essa peça possa ser um quadro, possa ser um utensílio qualquer que represente uma história. Então, são fontes materiais, tudo que eu consigo pegar, tocar. E materiais, como a gente viu, são aquelas que a gente não consegue pegar. Né? A história falada, né? Por exemplo, a mamãe ou o papai contam uma história de quando ele era criança. É uma fonte histórica, mas que eu não consigo pegar. Eu só consigo ouvir, entender e compreender. Qual? Você não entendeu? As fontes materiais são aquelas que eu consigo pegar. Por exemplo, se eu for lá na sua casa e você disser assim, tia, deixa eu lhe mostrar o meu álbum de fotos, eu vou conseguir pegar o seu álbum e você vai me contar, essa foto foi no meu aniversário de 1 ano, que foi o tema da moranguinha. Também, né, tia? Então, são fontes históricas, porque está contando a sua história, a história da sua família, e são fontes que eu consigo pegar no seu álbum de fotos. Mas se eu for lá na sua casa também, e a sua mãe contar para mim a sua história, ó, quando ela nasceu, ela era pequenininha, ela pesava tanto, ela tinha tantos centímetros, o cabelo dela era bem ralinho, então, ela vai estar só me contando. Eu não vou conseguir pegar o que ela me conta. Então, é imaterial.
O que eu pego é material, o que eu não pego, só escuto, é imaterial. Eu não consigo pegar a história, a fala a gente não pega. O que eu estou fazendo com vocês é uma fonte histórica imaterial. Porque eu estou falando. Vocês vão ouvir, vão memorizar e vão levar para a vida toda, mas não consegue pegar a minha fala. A gente não pega a fala uma da outra. Então, é imaterial. Isso. Na segunda questão, Kétri, lê aí para a gente, por favor. A segunda questão que está aí. Não. No museu. Vê. Tá. O que vocês acham que essa apresentação de Congado, o que vocês acham que isso possa ser? Olha só a imagem aí, ó. Ó. Vocês acham que isso é o quê? Uma festa. Um samba? Esse, né? Porque tem tambor, tem o pessoal aí contente, o desfile. Ó, já tem a explicação de samba, desfile, o que mais? Apresentação. Na verdade, é uma festividade, né? Por que é uma festividade? Por quê? Porque tem um grupo. Parece. É o carnaval, tia. Tem um grupo de pessoas. Ó, afasta a cadeira do espelho. Afasta a cadeira do espelho. Porque senão pode bater e quebrar o espelho. Machuca vocês. É por isso que está afastada. Afasta mais um pouquinho, Luiz. Miguel também. Pronto. Então, olha só, é uma festividade, não é? Que está comemorando algo. O que é esse algo que ele possa estar comemorando? Um aniversário, uma data comemorativa, uma cultura, né? Lembra que a gente viu aqui acima que é uma cultura africana? Não é? Então, eles estão comemorando algo importante para a cultura africana. Então, vou dizer ainda. Agora não, só um minutinho, não terminei ainda. Então, eles estão comemorando a chegada de reis e rainhas na África. Não risca a mão, não, Sofia. Então, eles estão comemorando a chegada, né, a comemoração da chegada de reis e rainhas africanos. É isso que eles estão comemorando. Aí vocês, quando receberem o livro, vocês vão fazer algumas questões que o livro sugere nessa primeira página. Que na terceira questão, ó, eu vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo, tá? Já são 10 horas. Na terceira questão, ele diz assim... É quase 10, quase 10. Oi? Eu vou passar o exercício aí. Deixa eu ler para a gente ganhar tempo, tá? Oi? Então, olha só. Na terceira questão, senta aí, Alice, por favor. Não, deixa eu ler para ganhar tempo. Luiz, levanta a máscara, Luiz. Então, olha só. Na terceira questão diz assim: circule na imagem os elementos que representam
a coroação de reis e rainhas do Congo, um país africano. Quando a gente vem aqui, ó, para essa imagem, não é? Nós conseguimos visualizar o quê? A rainha, não é? E a pessoa que está auxiliando ela aqui, não é? Para os africanos, sim, é a comemoração deles. Então, olha só, na quarta questão diz assim: em sua opinião, por que a Congada foi declarada um patrimônio do Brasil? O que será? Eu posso ler o texto? Sim, eu posso ler o texto. Não, eu vou ler para Porque os índios africanos, porque os africanos vieram originalmente. Essa representação é uma tradição africana, mas ela se torna também um patrimônio da cultura, um patrimônio cultural do Brasil, porque aqui no Brasil nós temos muitos descendentes dos africanos, certo? Guarda as réguas. Pois é, tá vendo? Quinta questão. Os patrimônios de um lugar são somente as expressões culturais locais, como festas, ou também podem ser edificações históricas e outros bens que fazem parte do nosso cotidiano. O patrimônio cultural são só expressões culturais locais, como festas, ou também podem ser edificações históricas? Também podem ser edificações históricas. Pode ser históricas também, tia. Sabemos que existem patrimônios, não é? Que são fontes históricas. Por exemplo, lá no Alto da Sé, aqui em Olinda, não é? E que tem igrejas, não é? Que contam a história da religião católica. Como que é? Que tem todo o seu simbolismo, não é? Dentro daquelas igrejas com as esculturas, não é? Com a arquitetura que é feita lá dentro em madeira, em ouro, em azulejos portugueses. Então, tudo isso faz parte do patrimônio, são edificações, porque o que é edificação? Edificação são os prédios, são as residências históricas, tá? Então, edificações, aqui a escola, por exemplo, é uma edificação, tá? Sexta questão, quais patrimônios culturais são parte do município ou estado onde você mora? E aí, alguém sabe me dizer algum? Olha só, com relação a patrimônio cultural do nosso município, aqui no caso de Olinda, A igreja da Sé, tia. falei o Alto da Sé. Lá é um espaço muito rico em cultura, tá? Em patrimônio cultural. E com relação ao nosso estado, a gente também tem alguns museus, tem ali o Marco Zero, que pode-se dizer que é um patrimônio histórico estadual, né? O Castelo de Bernam, tia. O Parque Dona Lindu não chega a ser um patrimônio histórico, não. É um espaço de lazer, né? Oi? Não conseguindo me entender a voz, não? Eu tenho lá. Mas tu me escuta melhor? Luiz e Miguel, Luiz e Vitor. Patrimônio municipal, no caso de Olinda, porque a gente está em Olinda, pode ser o Alto da Sé, que lá tem igrejas, tem casarões antigos, que tem uma história, certo? E com relação ao estado, pode ser o Marco Zero, lá no Recife, que foi onde tudo começou. Ali, não sei se vocês já viram pessoalmente e já viram na televisão. Guarda as réguas, senão quem vai guardar sou eu.
que lá tem um monumento alto. Pronto, ali simboliza o Marco Zero do Recife. Ali é um patrimônio histórico, certo? Aí tem aqui, ó, na página 4, diz assim, as heranças materiais da comunidade. Aí tem, Marina e seus pais resolveram, no final de semana, fazer um passeio cultural pela cidade. Eles visitaram muitos espaços históricos, museus e lugares tradicionais para os moradores do município. Então, o que acontece? Quando a gente vai, por exemplo, no Alto da Sé, eu me refiro ao Alto da Sé porque é um lugar muito conhecido, onde muitas pessoas, onde muitos turistas vêm visitar o Alto da Sé. Então, aqui no município de Olinda, como eu estou me referindo, um lugar muito conhecido é o Alto da Sé, com vários pontos turísticos, vistas bonitas, tá? Aí diz assim, na segunda questão, que é só falada. Marina ficou cheia de expectativas a respeito do que descobriria naquela tarde. Não, só a agenda. Oi? Peraí, Luiz, é o quê? Vai ter na agenda para casa. Para classe a gente não pode fazer porque está sem livro, mas para casa pode. Senta aí, vocês três, por favor. Pode. Vitor, Luiz. Poxa. Marina ficou cheia de expectativas a respeito do que descobriria naquela tarde. Afinal, ela sabe que seus antepassados eram africanos. E você? O que você já conhece sobre os afro-brasileiros? Quem é que sabe me falar alguma coisa? No museu havia uma exposição sobre o patrimônio cultural dos povos africanos e afrodescendentes do Brasil. Aí tem aqui, ó. Eu já aprendi que os africanos chegaram ao Brasil há muito tempo para trabalhar como escravos. Os patrimônios culturais são como heranças que os nossos antepassados deixaram para nós. Essa terceira questão a gente não vai fazer agora, porque vocês estão sem livro. Só na próxima aula, quando tiver com livro, a gente vai fazendo essas questões em classe. Aí diz aqui, ó, estudando as heranças materiais da comunidade, certo? Aí nós temos, ao entrar em uma sala do museu, Marina deparou-se com duas peças da cultura africana, cópias de objetos originais que poderiam ser tocados pelos visitantes. Eles poderiam tocar nessas duas peças. Uma é um pote e outra é uma máscara. Esse pote, ele poderia servir para várias coisas, como, por exemplo, o que vocês acham? Servia para quê esse pote? Para guardar comida? Guardar alimentos? Sim. Chá? Ah, para tipo um pilão, né? Tipo um pilãozinho. Vou botar doce. E essa máscara aqui? Para assustar no Halloween? Para botar no rosto. Aí, olha só. Esses objetos estavam sobre uma mesa. Para deixar no lugar bonito? Ao lado dela estava a monitora do museu. A monitora do museu é aquela pessoa que vai explicando aos visitantes cada peça, cada objeto que tem ali. Não, nem acredito, Luiz, no que eu estou vendo. Ela vai explicando o significado, a origem, o objetivo daquelas peças. Marina olhou com curiosidade para aqueles objetos e logo começou a pensar em várias perguntas. A monitora convidou Marina a se aproximar da mesa.
Primeiro pediu a ela que apenas observasse os objetos. Em seguida, deixou com que ela fizesse algumas perguntas a respeito desses objetos. Acho que não. Aí diz assim, na quarta questão. Essa quarta questão a gente também vai fazer na próxima semana, porque a gente vai ter que fazer escrevendo. Quando chegar o manual. Aí diz assim, ó. Aí diz assim. Diz assim, ao investigar as peças, Marina descobriu algumas informações a respeito delas. Características que possuem o povo que a produziu, funções para as quais foram fabricadas e se elas ainda fazem parte do cotidiano da cultura local. A monitora elogiou Marina pelas perguntas que fez e disse que elas podem nos ajudar a compreender os significados de alguns patrimônios para a cultura da comunidade. No museu, Marina ouviu com muita atenção a explicação da monitora a respeito do que são os patrimônios culturais. Todas as produções humanas, como construções, monumentos, objetos, jeitos de fazer, lendas e tantas outras criações são partes das expressões culturais de um povo. Elas contam com a história do povo ou grupo do qual fazem parte e como se relacionam com o mundo. Aí tem aqui. Algumas expressões culturais foram tombadas como patrimônio cultural de um povo, de uma região ou de humanidade devido à importância da história, ou seu valor como elemento que confere identidade de um grupo. Aí tem aqui, ó, no glossário. Tambor, reconhecer oficialmente. Tombar, reconhecer oficialmente uma produção cultural por sua importância histórica e cultural. Isso. Esse glossário é justamente, ele tem a função, Flávio, do dicionário, para tirar a dúvida de algumas palavras que a gente não conhece. Isso. Então, quando existe Amazonas inaugurado em 1896 e declarado Patrimônio Histórico Cultural em 1966, tá? Então, isso aqui era um casarão, né? Era uma moradia, na verdade, em 1896, mas, com o passar dos anos, acabou se tornando o quê? Um patrimônio histórico. Provavelmente, ou ele está preservado ainda como uma residência, mas onde não mora ninguém, tá? Ou então ele se tornou um museu, certo? Aí aqui tem ó, panela feita de argila. Essas panelas feitas de argila, a gente ainda consegue... Levanta a máscara, Luiz. A gente ainda consegue visualizar, não é? Talvez até na casa de algum de vocês, se tiver fogão a lenha, essas coisas, possa ser que tenha uma panela de barro. E a gente vê também, se a gente for lá no centro da cidade, no mercado público, lá tem muitos objetos culturais, históricos, que inclusive tem panelas de argila, tá? São essas panelas de barro que a gente conhece, que a gente chama. Aí tem aqui, ó, quinta questão. Só semana que vem, aí vem. Marina quis saber como algumas produções humanas se tornavam patrimônio cultural. A maioria, a monitora contou
contou a ela que diversos profissionais, como historiadores e arquitetos, contribuem com os estudos que auxiliam no tombamento dessas produções, desses patrimônios, dessas construções. A população também pode exigir que um bem cultural seja reconhecido como patrimônio cultural. Para isso, é preciso que organize um baixo-assinado. Cadê seus dois? Ah, só depois, é. Deixando as duas voltarem. Para isso, é preciso que se organize em um abaixo-assinado. Após a conquista de um número grande de assinaturas. Eu vou ficar aqui olhando vocês dois, Vitor e Luiz. Luiz. Oi. Para a conquista de um número grande de assinaturas, o documento segue para o estudo dos profissionais e órgãos públicos que fazem o tombamento. Então, o que acontece? Se por um acaso, no bairro de vocês ou no município, tem um espaço, tem uma edificação, onde tenha um fato histórico, né, um momento cultural ali que aconteceu, mas que por alguma razão, bom dia, tia, ele ainda não seja reconhecido como patrimônio, a comunidade local pode fazer um abaixo-assinado e encaminhar para uma prefeitura, tá? Ou para os governantes, do modo geral, e ali eles vão encaminhar para os profissionais que podem avaliar e fazer e ver se esse patrimônio, se esse espaço ou se essa edificação pode se tornar um patrimônio, tá? Luiz, o que é isso? Pode, meu filho. Agora não. Espere só um pouquinho. Na sexta questão, ele diz assim: você Pois é, você já ouviu falar em um abaixo-assinado? Para que ele pode ser utilizado? Troque ideias com os colegas e o professor, é o que a gente estava falando até ainda há pouco, né? Aí vem aqui, compreendendo documentos, bens materiais e naturais da minha comunidade. A visita de Marina. A visita de Marina ao museu ajudou a conhecer um pouco mais a respeito dos bens materiais que são parte da cultura afro-brasileira. Aí tem aqui, ó, ao lado, bem material pode ser uma construção ou obra artística. E bem material pode ser alguma paisagem ou espaço ambiental. Número 1. No município ou região onde você vive, é possível encontrar bens materiais e naturais que são parte da história do lugar ou são importantes para identificar um grupo social? E aí? Aonde vocês moram tem bem material, que pode ser construções e obras artísticas? Tem o bem natural, que pode ser alguma paisagem ou espaço ambiental? Como o quê? Como o quê? O que que tem, no caso, no seu bairro, que é um bem natural?
Pode. Aí nós temos aqui, ó. Oi. Pode repetir o que você tinha falado? Posso. Aqui, ó, sobre bem material, que pode ser a construção, a edificação, tá? Ou obra artística. Por exemplo, quando eu me referi lá no Marco Zero, que tem aquele monumento, ali é uma obra artística, certo? Aí vem aqui, bem natural. Pode ser alguma paisagem ou espaço ambiental. Por exemplo, um bem natural, o Parque da Jaqueira, que é muito conhecido, não é? Lá tem muitas árvores, tem um espaço verde muito intenso, então é um bem natural, tá? Oi, Ju. O rabo do cavalo é? Oi. Então, olha só, compreendendo documento. Essa é a parte compreendendo documento sobre os bens naturais e os materiais. Aí nós vamos vir para exercícios, que vai ficar para a próxima aula, né? Porque a gente vai fazer em sala. Aí nós temos aqui. Oi? Aqui agora é a nossa sala. Olha só, na página 10, ele vem falando assim. Vou só fazer a página 10, a explicação, para a gente anotar a agenda, tá? Agenda para casa, pode. Vai. Na página 10, ele fala assim: os significados dos patrimônios materiais da comunidade. Tá? Deixa a Alice voltar. Espera só um pouquinho, porque não podem ir as duas de uma vez, não. Vai. Levanta a máscara. Os objetos. Os objetos. Vitor! Os objetos que Marina encontrou no museu fazem parte das expressões culturais afro-brasileiras. As obras lá presentes foram produzidas por pessoas em tempos passados, a partir de diferentes matérias-primas. Isso aqui a gente vai fazer depois. Aí vem aqui, ó. Por existirem na forma física, ou seja, poderem ser tocados. São objetos, como a gente viu lá, daquele vaso, né? Daquele recipiente, como aquela máscara. Eu vou gravar vocês dois. É incrível. É incrível. Por existirem na forma física, ou seja, podem ser tocados. Os objetos no museu são considerados fontes materiais, que é o que a gente viu lá no iniciozinho. Ao serem reconhecidos como importantes para a história ou para a identidade de um povo, eles se tornaram patrimônios materiais. Muitos são os exemplos de patrimônios materiais. Objetos, construções, monumentos, ruínas,
sítios arqueológicos, áreas naturais, coleções audiovisuais, acervos de museus e até cidades históricas. Aí nós temos aí duas imagens. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Que ela é considerada como um patrimônio histórico natural, porque lá tem muito museu, muitos casarões, né, antigos. E nós temos aqui o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, que é considerado como monumento. Por que monumento? Qual a diferença que vocês observam da cidade de Ouro Preto para um monumento que é o Cristo Redentor? É porque, olha só, a cidade lá de Ouro Preto é uma cidade, né? Ela foi construída para moradias, né? E aqui, o Cristo Redentor... O Cristo Redentor tinha uma construção, né? Observar nesse caso aqui que ele é uma estátua, não é porque ele não está representando o Cristo, né? Mas ele foi construída, é uma estátua que foi construída com objetivo de visitação. Tudo bem, ele tem também como objetivo de dar a proteção à cidade do Rio de Janeiro, né? Mas ele foi construído para um monumento para visitação. Ele já foi construído naquela finalidade, tá? A monitora explicou à Marina que os patrimônios culturais podem ter significados diferentes para pequenos grupos ou para comunidades enormes, formada por muitos grupos. Alguns patrimônios materiais, como cidades históricas, edifícios e áreas naturais, tiveram ao longo da história a participação de muitos grupos na sua construção e manutenção. Por esse motivo, eles se tornaram importantes para a memória de diversos grupos de uma mesma comunidade. Olha os bilhetinhos. Para cada memória de diversos grupos de uma mesma comunidade. Ai, peraí, desculpa. Essa parte eu já li, né? Para cada povo ou grupo cultural, seus patrimônios materiais representam parte da sua história. Um edifício antigo, um exemplo, por exemplo, pode ser uma construção importante que fez parte da fundação da cidade de um bairro, onde está localizado, ou na qual ocorreram importantes eventos da vida local. Isso faz com que esse patrimônio seja conhecido pela população e população do lugar. Aí nós temos aqui. Vá, leia. Pode? Contribuem, preservação, pois é. Aí diz aqui, só reforçando o que quer reler, tá? Para poder o pessoal de casa escutar melhor. Diz assim, os patrimônios materiais contribuem para a preservação da memória de um lugar, certo? Aí nós temos aqui ao lado, que diz assim, Cais do Valongo, Rio de Janeiro, localizado na região portuária da cidade. Foi o mais importante porto de entrada de escravos africanos no Brasil, tombado pela Unesco em 2017. Então, o que acontece? Aqui, né, ele vem dizendo que é um porto onde se era recebido os africanos, onde eles iam trabalhar de maneira escrava aqui no Brasil, tá? E diz assim, você faz a história, né? O acervo de peças do museu onde Marina estava passeando é considerado um patrimônio da cultura afro-brasileira,
que deve ser preservado. Aí, o que acontece? Diz aqui nessa primeira estrofezinha. Você e seus colegas já descobriram exemplos de bens materiais e naturais presentes no seu município, que a gente viu lá atrás, ou estado, que fazem parte da história cultural do local. Então, olha só, hoje nós vamos ficar aqui na página 8, certo? Ou na página 11, desculpa. Oi? Nós vamos ficar nessa página 11, certo? Aí, o que acontece? Na próxima aula, a gente vai fazer esses exercícios que a gente pulou, porque está sem o livro, porque nós estamos ainda sem o livro, tá certo? A gente vai fazer na próxima aula. E eu vou passar para vocês a gente